Eu creio e eu acredito que Deus tem grandes bênçãos reservadas para todos aqueles que se esforçam, que buscam, que enfrentam suas batalhas. Por isso, a cada dia eu procuro ser melhor. Procuro ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor pastor. Eu gosto de um texto de Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então é nisso que eu creio. Eu creio que Deus tem algo muito especial para cada um de nós. Meu nome é Gederson Santos, eu tenho 40 anos, nasci em 1979 na cidade de Cambará. Os pais moravam em Jacarezinho na época e o médico da minha mãe era de Cambará. Minha mãe, ela faleceu logo depois que eu nasci, com 4 dias depois que eu nasci, a minha mãe faleceu. Um tempo depois meu pai se casou novamente com a minha segunda mãe, eu chamo de segunda mãe, chamo de mãe mesmo, que é a dona Hilda, que me educou, me criou desde pequenininho também. Algo que eu costumo dizer até para as pessoas, que uma mãe é uma bênção, e eu tive a honra de ter duas. Então, nesse sentido, Deus me abençoou duplamente, eu tive o privilégio, a honra de ter duas mães, uma que me gerou e a outra que me educou e me criou, e até hoje cuida de mim. Aí depois, já ainda criança, nós nos mudamos para a cidade de Itararé, no estado de São Paulo, ali perto, mais ou menos final de 80, início da década de 90, nós nos mudamos para Itararé, onde eu também passei um tempo da minha vida, e foi lá que eu comecei trabalhar, foi lá que eu tive meu primeiro emprego, minha primeira experiência, assim como vendedor de sorvete, comecei a vender sorvete, e na época ainda era aquele sorvete saquinho mesmo, tinha sorvete saquinho, depois vendi palito, lá também eu engraxei sapato, uma profissão que hoje é rara, quase a gente não vê, mas eu tinha minha caixinha de sapato, engraxava sapato ali pelas ruas ali, para tentar ter algum dinheiro. Nós somos de uma família muito simples, muito humilde sempre, então eu ficava feliz em poder ajudar desde pequeno já no orçamento de casa, e eu ajudava mesmo, eu gostava, sempre tive essa alegria assim. Então ali eu morei alguns anos ali na cidade de Itararé, estudei lá. Logo depois nós mudamos também para Jaguariaíva, aí já em Jaguariaíva foi onde eu passei a maior parte mesmo da minha adolescência, a juventude, morando em Jaguariaíva. Lá eu estudei, trabalhei em algumas outras coisas também, fui funileiro, tentei pelo menos trabalhar em funilaria, trabalhei em padaria, trabalhei de garçom, garçom, trabalhei bastante tempo de garçom, junto com meu pai também, com meu irmão mais velho. Conforme os anos foram se passando, eu com 17 anos de idade, foi quando eu conheci a Dani, quando nós começamos a namorar, Eu estudava no colégio, ela também, e a gente ia de ônibus junto para a escola e a gente se conheceu dessa forma. E aí a gente foi se conhecendo e a gente começou a namorar no dia 23 de outubro de 97, Me recordo bem essa data aí. Então a gente namorando, eu tinha um desejo que era desde criança, que era um sonho de ir para o exército, de ser militar. Eu sempre achei muito bonito, os desfiles nas cidades, o exército desfilando, e era algo que sempre que eu via isso me dava um desejo de fazer parte. E eu consegui. Dia 6 de abril de 98 foi quando eu incorporei nas fileiras do exército. Então era ali uma realização de um dos meus sonhos, de ser militar do exército. Lá eu aprendi a questão da disciplina, a questão da hierarquia, que são princípios aí, valores muito bem definidos dentro das fileiras do exército, e isso para mim foi muito bom. Eu nunca tive problema, relacionados à disciplina. Eu sempre fui uma pessoa, um menino disciplinado, sempre respeitei, os meus pais, eu nunca tive problemas. Porém o exército trouxe para mim muito mais ainda, do que é isso. E no exército eu passei 7 anos, então eu fiquei como um soldado antigo, depois eu fui promovido a cabo, e em 2004, ainda no exército, eu namorando a Dani, já 6 anos de namoro, nós marcamos o casamento, nós noivamos, e aí marcamos o casamento
e casamos no dia 10 de março de 2004. Né? Então, no dia 10 de março de 2004 foi quando nós nos casamos, né? Eu e a Dani. E ela foi morar comigo em Castro, o exército, né? O quartel que eu servi em Castro. E ela, morando em Jaguariaíva, quando nós nos casamos, ela foi morar em Castro junto comigo. E lá nós ficamos mais um ano. O primeiro ano de casados nosso foi na cidade de Castro. E aí em 2005, eu me lembro bem, venceu o meu tempo no quartel, né? Que na época o período máximo para um militar temporário era 7 anos mesmo. Então passou os 7 anos, eu dei baixa. Eu dei baixa no dia 6 de abril de 2005. E aí retornamos para Jaguariaíva. Nós voltamos em abril. Em agosto de 2005, nós nos convertemos ao cristianismo, né? Eu e a Dani nos batizamos em agosto, no mesmo dia, juntos, de 2005. E lá abrimos a nossa célula e começamos a trabalhar cuidando de pessoas. Em 2006 eu comecei a trabalhar na empresa Arauco, né? Que também isso me deu me trouxe bastante conhecimento, né? Técnico mesmo de empresa. Lá eu fiz o curso técnico em recursos humanos, fiz o curso mesmo, né? Eu fiz o curso de gestão de pessoas também. Então eu tive a oportunidade de ir me aperfeiçoando, né? Fazendo vários cursos aí. Logo depois assumimos a liderança também do trabalho de adolescentes lá na igreja. E foi um tempo muito próspero. Nós reunimos na igreja 200, 250, chegamos a reunir 300 adolescentes, né, na igreja, nos nossos trabalhos com eles, e foi um tempo muito bom, né, e foi muito gostoso aquela época. E eu fui vendo com o passar do tempo que realmente que Deus queria algo mais de nós, né? Deus estava preparando todo o cenário mesmo, né, para que a gente viesse a assumir, né, a obra em tempo integral. E aí um dia nós participamos de um encontro com Deus em Jaguariaíva, já trabalhando no encontro, ajudando. E eu me lembro que no final nós ficávamos para entregar as bagagens, né, dos irmãos. E eu me lembro que a gente entregou tudo aquilo. Foi em fevereiro de 2013, o encontro na segunda quinzena de fevereiro de 2013. Aí nós entregamos a bagagem das pessoas. Na hora de ir embora, eu fechamos a porta da igreja. Eu fui sair, eu vi um portão da igreja estava aberto e eu fui fechar o portão. E quando eu fechei a primeira parte do portão, eu ouvi uma voz muito, muito nítida falando no meu ouvido, né? Eu vou te dar uma igreja. E eu senti como se eu fosse um pastor naquele. Foi assim muito rápido, né? Foi um negócio muito rápido. Quando eu ouvi aquela voz assim, eu vou te dar uma igreja. E eu me senti um pastor naquela fração de segundos assim. Aí eu deixei até o outro portão aberto. E isso era um domingo à noite. E eu me lembro que no domingo pela manhã, lá no encontro ainda, o pastor Célio me procurou, e no momento lá que nós estávamos, ele me chamou num canto e conversou comigo e disse assim: olha, meu filho, eu estava passando aqui, eu vi você ali junto com os irmãos, e eu não sei, mas o Espírito Santo falou comigo agora, e eu preciso falar com você. Eu não sei de que forma, ele disse para mim, mas até o fim desse ano você vai estar trabalhando com a gente na igreja em tempo integral. Nós chegamos lá em casa, quando nós deitamos para dormir, eu me lembro que a Dani falou assim: olha, eu preciso falar uma coisa para você, né? E aí eu falei para ela: eu também preciso contar uma coisa para você, né? Eu ia contar para ela que o pastor Célio havia falado comigo pela manhã. E aí ela me disse, ela falou: olha, aquela hora que você foi atrás de mim lá na igreja, para que a gente pudesse ir embora para casa, eu fui lá na igrejinha e tinha um portão aberto. Ela falou bem assim, tinha um portão aberto. E ela falou para mim: você acredita que na hora que eu fechei esse portão, que ele encontrou com o outro, Deus falou para mim: eu vou te dar uma igreja? A hora que a Dani contou isso para mim, né, eu fiquei muito emocionado na hora, né? Porque o que eu ia contar para ela é que de manhã o pastor havia comentado comigo, né, que nós estaríamos em tempo integral. E quando ela contou aquilo, que quando ela fechou o portão, Deus falou para ela, e era exatamente como Deus também havia falado para mim, né? Alguns minutos antes eu fechei o primeiro portão, e na sequência ela vai fechar o portão e Deus fala a mesma coisa para ela, né?
Então a gente começou a se emocionar, né? Porque foi realmente muito forte. Eu já tinha tido experiências com Deus, né? Deus falando comigo em algumas situações, em alguns momentos, através de alguns irmãos, né? Através do pastor. Mas daquela forma, né? Foi algo assim que até hoje, né? Eu me emociono ainda, porque é algo que me marcou a minha vida. E aí eu falei para ela, então deixa eu te contar quem que fechou o outro portão. E eu contei para ela, falei, Dani, Deus falou a mesma coisa para mim quando eu fechei o primeiro portão. E aí a gente chorou muito aquela noite, já era tarde, né? E a gente não dormiu praticamente aquela noite. Então a gente teve a certeza, a gente falou, vamos falar com o pastor Célio e contar, né, do que aconteceu. E quando nós contamos isso para o pastor, ele imediatamente, conversando com a gente, ele disse, olha, ele se emocionou muito também, ele disse, olha, nós temos uma igreja, né, que está precisando que nós enviemos alguns pastores para lá, né, na cidade de Congonhas. E eu nunca tinha ouvido falar, né, não sabia ainda onde era Congonhas, nunca tinha estado em Congonhas. E ele então ligou para o nosso presidente, na época o pastor Moisés Cortez, em Londrina, e o pastor Moisés Cortez, por telefone ali na nossa frente, conversando com o pastor Célio, ele autorizou, ele disse, não, eu entendo que é de Deus, sim, e se esse casal aí, se esses jovens estiverem realmente dispostos, né, a igreja de Congonhas está lá, vamos enviá-los para lá. E foi tudo muito rápido, né? Em uma semana nossa vida mudou e a gente veio para Congonhas. Quando eu pisei em Congonhas, já pisei com a minha mudança em cima do caminhão. Eu lembro que o pastor, ele me disse assim, olha, você quer ir conhecer a cidade, conhecer a igreja primeiro, né? E nós dissemos para ele, não, pastor, se o senhor está abençoando, né, a nossa ida para Congonhas, e dentro daquilo que Deus já falou com a gente está disposto, não precisamos conhecer a cidade, nada não, né? A gente vai. E foi muito bom, a gente desceu, já tinha um grupo de irmãos nos esperando, nos aguardando no portão de casa, né, do que seria a nossa casa, e até hoje a nossa casa, a casa pastoral. E eles nos recepcionaram, um grupo de jovens, alguns irmãos, desde o primeiro minuto, né, que a gente chegou em Congonhas, a gente já sentiu, né, o grande amor dos irmãos da igreja e a certeza, né, que esse era o nosso lugar mesmo. E no dia 10 de março de 2013 nós tomamos posse oficialmente da Igreja Brasil para Cristo em Congonhas, né? Eu e a Dani, o pastor Célio esteve presente, e a igreja cheia, e nossa primeira igreja, né? E foi realmente um tempo maravilhoso, tem sido um tempo muito abençoado. Hoje já fazem 7 anos que nós estamos em Congonhas, né? Já fazem 7 anos, passou muito rápido esse tempo, né? E muitas coisas aconteceram, né, com a igreja nesse período de 7 anos para cá, muitas coisas mudaram. E na nossa vida também, na nossa vida pessoal, né? Eu com a Dani, nós tínhamos um sonho, um desejo, né? Que é um sonho, um desejo, eu creio, de toda a família, né? De todo casal, que é de ter filhos. E a Dani e eu, por uma situação, ainda antes de casarmos, nós descobrimos aí, por um problema de saúde, que nós não poderíamos ter filhos, gerar filhos biológicos, né? Mas é claro que para Deus nada é impossível. Mas depois de um longo tempo já de casados, nós entramos na fila da adoção, fizemos o cadastro e entramos na fila para adoção. E após 5 anos aqui em Congonhas, aguardando, né, nós fomos chamados, né, em Jaguariaíva, nós fomos chamados para conversar a respeito da adoção. Logo depois, de um longo processo, né, de tempo, chegou para nós o nosso presente, né, a nossa bênção maior, que foi a Emanuela, né, a Ema que chegou para mudar a nossa vida, né? A Ema que veio para dar mais sentido ainda aos nossos dias. Ela tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, quando ela veio para a gente. E foi realmente algo muito maravilhoso,
né? Eu me lembro na época que a igreja toda acompanhou, né, esses últimos anos, esses últimos meses do processo de adoção junto com a gente, né? A igreja orou junto com a gente, a igreja criou uma expectativa muito grande com a gente para a chegada da Emma, e ela veio e mudou a nossa vida, né? Hoje ela está com 4 anos e é a alegria da casa, né? A Emma é um presente de Deus para nós, né? Para mim e para Dani, eu tenho vontade de estar com ela o tempo todo, né? Eu acho que isso talvez é natural de todo pai, né? De toda mãe que ama o filho, né? Eu não quero perder um segundo, né? Sem estar com ela. E é muito bom ver ela crescendo, né? E crescendo nesse ambiente, né? Que é a igreja. Nós temos procurado ensiná-la, né, nos caminhos do Senhor, ensiná-la da melhor forma possível. Então, temos uma família hoje, graças a Deus, abençoada. Um ministério abençoado também. Hoje eu estou no último ano de administração pública, né, pela UEPG. Nós nos formaremos, eu e os demais alunos, né, no fim do ano, no início do próximo ano. Eu me formei em recursos humanos, eu sou técnico em gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. Esse curso ele veio para acrescentar ainda mais, né, na minha formação mesmo profissional, como pessoa, como ser humano, a minha visão, né, em relação à sociedade, né, às pessoas, às necessidades que nós, como pastores, nós já lidamos com isso diariamente, né? Nós tratamos com as necessidades das pessoas, né? E participando e realizando essa faculdade, fazendo a faculdade, eu pude me inteirar um pouco mais, né, da questão de leis, de como poder contribuir. Então, nós estamos vivendo realmente um tempo abençoado e estou muito feliz com tudo que nós estamos vivendo nesse tempo. Também comecei a faculdade agora esse ano, do curso de teologia, né? E EAD. Quanto ao futuro, eu só tenho bons pensamentos, né? Eu espero que realmente as pessoas em si elas melhorem a cada dia mais. Eu espero que a humanidade se torne mais próximas uns dos outros. Eu creio que através da família que guarda os princípios e os valores, né, eu creio que nós poderemos construir uma sociedade mais digna, uma sociedade mais compromissada uns com os outros, né? Então eu tenho a plena convicção no meu coração e é isso que o Senhor ele tem colocado no nosso coração, né? A esperança realmente de dias melhores, a esperança de pessoas melhores, né? Que a gente como pessoa, a gente se torne cada dia mais parecido com o Senhor, que a gente possa ser melhor, né, a cada dia, melhor para nós, melhor para o nosso próximo, né? Então esse é o meu desejo, né? Que a gente possa realmente construir aí uma sociedade, que a gente possa pelo menos deixar um legado, né, de valor, de princípio para os nossos filhos e para as próximas gerações. Eu gosto de uma frase que diz assim, ao invés de pensar em que mundo você vai deixar para os seus filhos, pense em que filhos você vai deixar para esse mundo, né? Então eu penso muito nisso e eu não tenho dúvidas que estes valores vêm da família, né? Que estes princípios vêm da família, vêm da palavra de Deus, e eu creio nisso.